Memória, com Durango Duarte. Bem-vindos ao Viva Memória. Nosso entrevistado de hoje é o professor Orígenes Angelitino Martins, educador, fundador do CIEC e do CIESA, 84 anos. Um prazer em tê-lo no nosso programa. Como todos os entrevistados, nós procuramos buscar as primeiras lembranças da infância. O senhor nasceu no Careiro, numa família grande, na década de 20. Me conte da sua infância, dos seus pais, das suas primeiras memórias, professor. Durango, eu nasci em 23 de maio de 1927, no Careiro. E nasci ocasionalmente porque minha mãe foi passar as férias lá e eu nasci lá, não tive tempo de vir para cá, para Manaus, entendeu? Muita gente pensa que eu sou cearense porque eu estudei, eu fiz o seminário maior e depois fiz a universidade lá no Ceará e casei-me com cearense. Por sinal, uma mulher extraordinária, que é a dona Berenice Magalhães Martins. E a minha infância foi infância de pobre. Meu pai era literário, ele foi funcionário da alfândega, foi escritor, ele é um dos escritores famosos lá em Fortaleza, veio para cá, fez parte da Revolução do Ribeiro Junho. 24. Em 24, e nessa oportunidade ele foi preso com Barata e Ribeiro Junho, no 27 BC, e adoçaram um cafezinho com soda cáustica. Ele tomou, naquela época, ele tomava assim de uma vez só. Uma talagada, né? Queimou os brônquios. Mesmo assim, ele me teve ainda. Ele morreu, eu tinha uns 4 anos de idade. Nós éramos 10 filhos e ele nos deixou com minha mãe, uma filharada muito grande, mas meu irmão mais velho, ele era servente na alfândega, onde meu pai trabalhava, e ele teve que aumentar a idade dele para poder ser contratado. E chegou até a ser um dos cargos mais elevados da Receita Federal. E com certeza ele ajudou a criar os irmãos mais novos. Exatamente, aí nos ajudou muito. E minha mãe era de Tefé, meu avô materno, ele era peruano, comerciante, alto comerciante, muito rico. Era casado com a índia Ticuna, e uma índia muito bonita também. E minha mãe vivia num fausto muito grande lá em Tefé. Meu avô tinha barcos de ferro, aqueles chamados gaiolas, né? E eu, então, depois ela veio em Manaus, conheceu meu pai. Meu pai foi por muito tempo promotor na calha dos Solimões, de Tefé até Tabatinga, tanto assim que nesse período que ele andou por lá, ele tem muitas pessoas nas cidades que tem meu nome, entendeu? Interessante. Em homenagem ao meu pai, eu gostava dele, etc. E aí eu tenho uma coisa interessante. O meu sangue é miscigenado, eu tenho sangue de cearense. A minha tia Ritinha, que era líder estudantil política em Missão Velha, da UDN, dizia que nós éramos parentes em terceiro grau do Curisco, um dos capangas do Lampião mais severo, mais sanguinário. E por parte da minha mãe, tinha sangue de índio. Então era sangue de cearense, sangue de índio, entendeu? E por isso nasceu esse tipo de pessoa, assim, muito ativa, muito trabalhadora. Mas nós passamos muita dificuldade. O senhor morava em que rua, em Manaus? Eu morava, no começo eu morava aqui no fim da Silva Ramos, perto do Nilo Peçanha, ali em frente do Cinema Popular, entendeu? Eu ia, garotinho, eu ia para a escola, não era para estudar, era para comer o pão
que serviam lá na merenda, entendeu? E depois eu fui para o interior, trabalhei, fui coroinha lá em São Sebastião. Num período, Frei José Leonício, o velhinho santo, nos levou para uma desobriga em Muirapinima, no Alto Rio Negro. Não era, naquela época era alto, porque para chegar até lá era difícil. A gente ia naquelas chatinhas que tinha aquela palheta atrás, entendeu? O Inca. Nós levávamos 15 dias. Porque a lancha parava para abastecer lenha e andava um dia, parava para receber mais lenha. Eu era garoto e havia nessa época, inclusive, quando nós estivemos numa tribo já pacificada. Nós, à noite, vimos um barulho de tambor, entendeu? E eu, brincando com os índiozinhos, perguntei o que era. Ele disse, olha, eles estão zangados porque alguém mexeu com as mulheres dele. E eles, à noite, vão atacar possivelmente a gente. Eu tive chorando, apavorado, falei com o Frei José, até eu convenci a sair de lá, nós andávamos de canoa. E conseguimos descer, à meia-noite. De madrugada, os índios chegaram na aldeia, onde nós estávamos, onde eles encontraram vivos, mataram tudo. Entendeu? Salvaram os índios que fugiram para a floresta. Entendeu? São essas coisas que aconteceram. Me fale da sua experiência do Marechal Hermes, do Barão do Rio Branco. Como é que é essa época? Essa época é interessante. Minha mãe não tinha dinheiro. Aliás, eu sou o único filho, eu sou o mais novo de 10, portanto. Era 11, morreu. E é o único filho que estudou em escola pública. E minha mãe dizia assim, olha, nós morávamos na 13 de Maio, que hoje é Getúlio Vargas, atrás da Igreja Batista, a primeira Igreja Batista, e o Marechal Hermes era ao lado do Teatro Amazonas. Ela comprava uma alpercatinha e dizia, olha, essa alpercata tem que durar o ano todo. Então eu com meus colegas, Delson, Moacir Andrade, etc., foi meu colega de infância, a gente andava com a alpercatinha na mão, dava a pé, quando chegava perto do colégio, batia os pés para tirar a terra, o barro, e vestia a cara. E lá eu tive uma experiência muito grande, até uma coisa inusitada que aconteceu comigo, que eu conto num desses livros, e não é para me ufanar, mas eu era uma pessoa muito estudiosa, porque pobre só tem o direito de estudar, né? Se não estudar não vai ser gente. Mas eu tinha complexo ser pobre, feio e baixinho. E naquela época, a escola pública, os grupos escolares do Instituto de Educação, estudavam a elite em Manaus. As pessoas da classe média estudavam no Auxiliadora, Dom Bosco, Dorotéia, entendeu? E na minha sala, tinha umas mocinhas que mexiam comigo, que eu era tímido, encabulado, mas estudioso. Fui colega do Manuel Bessa, ex-padre, né? Meu entrevistado da próxima semana. Né? Um cara inteligente, muito vivo. Então, tinha uma professora lá chamada Maria Góes. Ela era cunhada do grande advogado aqui amazonense. E uma vez ela viu que as meninas estavam mexendo comigo. E eu, assim, tolhido no canto, assim, no canto da carteira. Aí a Maria Góes chegou e disse, olha, você não mexe com a origem, porque ele vai ser, mais tarde, daqui a uns anos, ele vai ser uma autoridade em educação. E talvez vocês vão até pedir emprego dele. Isso aconteceu. Eu cheguei até a ser secretário de Educação, fui assessor do ministro Marco Maciel, entendeu? Então, é uma história muito grande, mas eu passei fome. Eu, quando era garoto, eu vendia caldo de cana com pastel, que minha mãe fazia, numa canoinha, na beira do mercado. E pegava
o reboque da Chimorena, entendeu? Uma vez aconteceu uma coisa que marcou a minha vida. Eu estava pegando o reboque, vendendo para aquela fila de canoas, né? Naquela época existia isso. E a Chimorena deu marcha para frente e eu atravessei a canoa no meio, alaguei no meio do rio. Ali perto daquele farol que ainda tem hoje. Eu fiquei com o dinheirinho que eu tinha conseguido. Caiu todo, foi no chão. E a canoa também. E a canoa era alugada, entendeu? Eu fiquei no meio do rio. Parece que naquela época que o mundo tinha desabado em cima de mim, entendeu? Desastre total, né? Desastre total. Aí um catraeiro passou, ia para o Educandos, viu que eu estava gritando, e foi lá e me ajudou e tirou. Conseguiu trazer. A canoa ficou de bumbunha e pegou a canoa, eu peguei ainda algumas coisas, entendeu? E levei para casa. São alguns desses exemplos, mas eu tenho muitos exemplos. Entendeu? Como é que o senhor chega ao seminário? Aí eu morava... Aqui em Manaus, o primeiro, né? Eu morava nas Estâncias, tinha uma estância lá no começo da Joaquim Nabuco, e depois aí do Cangalhas, era uma estância que depois ficou Casa dos Olhos, da confluência da 7 de setembro com a Joaquim Nabuco, do lado de lá. Quem vem do Rio para a cidade. Eu morava lá. Aí, naquela época, para entrar no seminário, tinha de manter um enxoval grande e tinha de pagar alguma coisa. E eu não tinha dinheiro. Mas minha irmã mais velha, Godiva, que era uma mulher extraordinária, então foi a minha segunda mãe, conseguiu falar com Dom João de Souza Lima, Dom João da Mata, e ele conseguiu me botar lá. Ele disse, eu pago. O Dom João da Mata aí influenciou muito a minha vida, tanto ele como o Dom Alberto Ramos. Eu não sabia, inclusive, que ele pagava o meu seminário, mas eu fiquei sendo uma espécie de um seminarista, assim, predileto dele. Quando havia almoço, jantar no arcebispado, no bispado naquela época, ele me chamava para ser garçom. Bom, e depois veio o Dom Alberto, também muito meu amigo. Quando eu casei, eu estudei no seminário de Fortaleza. Quando eu voltei, era para fundar uma faculdade de filosofia da Arquidiocese. Não foi possível. O Alberto disse, olha, não é possível. E aí eu vou viver de quê? Disse, eu vou arranjar uma vaga para você no colégio estadual. E o Dom Alberto era uma pessoa muito tímida, ele não pedia favor de ninguém. Mas ele falou com o Álvaro Maia e eu substituí a cadeira de literatura no Colégio Estadual do Amazonas, entendeu? No lugar do Alfredo Pessoa, entendeu? Esse foi. Aí eu depois passei para o Instituto de Educação e é a segunda etapa da minha vida. Mas uma coisa aconteceu comigo que também me marcou e que nesse livro, Beleza da Minha Vida, tem um retrato de Dom João da Mata. Uma vez eu fui visitar um amigo meu em Niterói e saí da balsa, fiquei no ponto de táxi para pegar o táxi. E vi uma mulher com o jornal aberto. Ela procurando na coluna de Graças Alcançadas, o nome assim. E eu vi lá Dom João da Mata. Eu, assim, muito curioso, talvez até mal educado, lendo o jornal da mulher, disse, minha senhora, a senhora está procurando alguém? Eu estou procurando aqui Dom João da Mata, que eu consigo uma graça através dele. E ele disse, Dom João da Mata é aquele que veio do Amazonas? É. Ele disse, pois é, ele foi meu bispo e muito meu amigo. A mulher olhou e ficou assim, comovida, quase chorando. Você conheceu esse santo? Conheci, entendeu? Pois olha, ele está conseguindo milagre aqui para todo mundo. Todo mundo aqui é louco por ele. Uma coisa que marcou muito a minha vida, entendeu? Professor Luiz, antes de a gente encerrar o primeiro bloco, o professor citou algumas vezes alguns dos livros
que ele teve a oportunidade de publicar. Então, um deles foi Lembranças da Minha Vida, e tem mais alguns livros que, gentilmente, o professor nos trouxe aqui, que Alegria de Viver, Vale a Pena Viver, um livro contando a história do Cristo, Nossa Escola, Nossa Vida, que é uma passagem que nós vamos daqui a pouco falar no segundo bloco, e o outro livro que o professor também nos presenteia, Amazônia, um Nobre Cenário Dourado, que é uma das paixões do professor, fotografia, né, que o senhor adora. Professor, antes de a gente encerrar o primeiro bloco, a sua ida para o seminário Uma Hora em Fortaleza era necessária, o senhor tinha que ir por as dificuldades que aqui existiam em Manaus. Naquela época, em Manaus não tinha seminário maior. O seminário maior se compõe de filosofia e teologia. E o seminário menor é como se fosse ensino fundamental e ensino médio. Só que eram 9 anos, entendeu? Eu estudei aqui, por sinal, esse seminário que está ali naquela rua... Major Gabriel? Major Gabriel ali, ele foi construído por nós, seminaristas. Nós construímos, fazendo massa. O senhor ajudou a construir aquele prédio? Eu e meus colegas todos. Depois, quando eu fui lá, naquela época, quem dirigia eram os salesianos. Naquela época, o único empregado que tinha era o cozinheiro, entendeu? Era o cozinheiro que era um francês. O resto tudo a gente fazia. Todos voluntários? Tudo, e eu era, inclusive, eu era o horteleiro, eu fazia as hortas, mantinha as hortas, e era o dispenseiro, que era uma vantagem que eu era o único seminarista que comia bem, porque eu trabalhava na dispensa. Perfeito. Daqui a pouco voltamos para o segundo bloco com o professor Orígenes Martins. A cultura no Amazonas. De volta com o professor Orígenes Martins. Professor, o ano de 1954, é um ano muito importante, que o senhor está retornando de Fortaleza, e o senhor vai fundar uma escola que marcou algumas gerações da cidade de Manaus, que é o Cristo. Eu queria só que me contasse essa odisseia que o senhor fez, constituindo uma escola naquele período e que durou e tem uma passagem de 60 anos já. Né? Dom, é interessante, antes de fundar o Cristo, eu lá em Fortaleza, eu fiz filosofia e depois saí do seminário e fiz filosofia na Universidade do Ceará, de Fortaleza, porque Dom Alberto pediu para eu me qualificar em filosofia para poder fazer uma faculdade de filosofia aqui, entendeu? Já que Manaus só tinha direito, né? Só tinha direito, lembrar. Exatamente. E eu fui líder estudantil lá. Primeiro eu fui líder, fui presidente da JUC, Juventude Universitária Católica, que era uma ação da Igreja Católica mais avançada naquela época. Dita mais progressista, mais progressista, assim. Entendeu? E lá eu lecionei em vários colégios. Lecionei no Faria Brito, Lourenço Filho, Castelo Branco, Casimiro de Abreu. Então e fui líder estudantil lá. Tanto assim que o senador do partidário do Ademar de Barros me convidou para ser deputado federal lá. E a primeira vez eu ouvi para mim, um insulto. Eu disse, mas eu não tenho dinheiro, senador. Ele disse, não há problema. Eu lhe dou 7 contos de réis, naquela época, e lhe dou 2 currais eleitorais. Senador Pompeu e Morada Nova. E para mim aquilo era um insulto, que eu era uma pessoa idealista e puro, entendeu? Fiquei revoltado, mas meus colegas disseram, não entra na política, não, etc. Então, eu vim para cá e Dom Alberto, ajudei a fundar o Cristo de Fortaleza, que hoje é uma potência. Tem mais de 20 mil alunos, faculdades, né, uma potência grande. É um pouco diferente lá, eles é fundado em princípios religiosos, mas o nosso colégio aqui, eu não queria fazer um colégio de quantidade.
mas de qualidade, entendeu? Com uma proposta de educação muito séria. Aí eu vim fazer aqui. Dom Alberto ofereceu o aluguel praticamente simbólico de um prédio que tinha na frente do arcebispado, Joaquim Nabuco. da Joaquim Nabuco. Esse prédio é daqueles prédios remanescentes do tempo da borracha, que eram os prédios de 2 a 3 andares e altos, né? Entendeu? E eu fundei lá o colégio. Mas antes, quando eu cheguei aqui, eu fui morar no porão da casa de uma irmã minha, entendeu? Casa de uma irmã minha, que é a sogra, porque já morreu, a sogra do Milton Cordeiro, entendeu? Então eu morei lá um tempo, depois o Alberto me convidou para morar atrás da arcebispado, tinha um apartamentozinho lá, e eu comecei o Cristo lá, entendeu? Depois, à noite, a gente dava aula à luz de candeeiro, que ali tinha o célebre cabo C, que era um cabo só para os hospitais, exército, etc. E havia muito gato, muita gente puxava aquilo à noite, etc. Entendeu? Parece que a história não muda muito, né, professor? Não muda. Então, e meus colegas, quando eu vim de lá, casei-me, a minha senhora Berenice é uma mulher extraordinária. É de uma família numerosa, ela com 19 anos, eu com 26. A família não queria que ela viesse para cá, mas ela enfrentou. Nós viemos no navio Barão de Mauá, levamos 17 dias para chegar aqui, entendeu? E ela conta uma coisa interessante, quando ela viu aquela água preta, ela disse, será que ela está suja ou é petróleo? Mas enfim, chegamos, dia 1º de janeiro de 1954, e começamos a trabalhar no colégio estadual e começamos a falar do Cristo. Antes de começar o Cristo, eu fiz o curso de pedagogia moderna, dada no Colégio Dom Bosco, e o professor Padre Pereira Neto, que era um grande orador, diretor do Colégio Dom Bosco, gente formidável, dava aula de filosofia, Dom Alberto dava aula de religião, e eu dava aula de metodologia moderna, pedagogia moderna. Eu juntei mais ou menos umas 300 pessoas, a alta elite de Manaus. Alunos que vinham do Instituto de Educação e até o diretor da Escola Técnica e outras pessoas iam fazer o curso lá, para se atualizarem. E desse grupo eu tirei para as pessoas para serem professores do colégio. E eram pessoas de elite. Professora Pacífica, hoje mora em São Paulo, formada em psicologia. Maria Paula, também excelente, depois morreu no desastre, no afogamento em Fortaleza. Professora Helena Cruz, titular da Universidade do Amazonas, aposentada. Depois a professora Luísa, o Carlos Eduardo, que hoje já esteve aqui no meu programa. O cara é excelente. É um irmão meu, entendeu? Um cara espetacular, inteligente. A esposa dele também, que morreu, Padre Ruas, que é um dos homens mais inteligentes que eu conheci na minha vida, entendeu? E um homem de fé, homem de muita fé. Sofreu muito. Ele tinha o costume de beber, mas ele nunca deixou a fé dele, entendeu? Ele é um sujeito espetacular. Também nós tínhamos Fátima Rebelo, nós tínhamos a professora Luísa Sanches de Brito, Clarice, enfim. Tantos outros nomes que passaram por lá. Padre Onias. O Onias foi praticamente o primeiro diretor da escola, porque eu fundei a escola e tive de ir a Fortaleza para prestar o concurso, para terminar o curso tinha os 3 anos de faculdade e depois o 4º ano de didática. Eu fui lá para prestar concurso lá e passei e voltei. Então, nós começamos o Cristo aí, pequeno, era do maternal até o 3º ano do primário. E aí passaram homens importantes, Carmencita
Nova, que foi nossa aluna da universidade. Hoje em dia eles formam o Orkut, formam Comunidades, comunidade imensa. Eu estou fazendo um livro só com as cartas dele. O Durante Você é comovente. Olha, nós sofremos muito perseguição, porque no começo foi muito duro. Era uma educação moderna, uma proposta moderna de educação. Manaus era a cidade já teve, né? Aquela crise da borracha, etc. Então, faltava luz, faltava mantimentos, açúcar, feijão, etc. Então, e nós começamos ali. E eu vinha com uma proposta de educação moderna. A leitura, o aluno aprendia pela silabação e pela sentenciação. O aluno não decorava de Belmonte, Alamola, Lucia. Matemática moderna era contar nos dedos, com o pauzinho, não era decorar a tabuada. Antigamente, quem contava nos dedos, a professora batia nos dedos, entendeu? Então, era isso aí. Então, o pessoal, no começo, nos perseguiu, não, mas nos atacou. Existe uma frase, eu aprendi do seminário ainda, Jean Cocteau, que foi ministro da Cultura da França, e literato da Academia Francesa de Letras. Ele dizia o seguinte, eu li isso havia numa manchete quando estava no seminário. O homem tem 3 fases. Nasce, ele é um número, entendeu? Se ele fica naquela multidão, se ele começa a aparecer e a se distinguir, as pessoas passam a julgá-lo, achando que ele é ladrão, é picareta, é puxa-saco, entendeu? Se ele visse essa fase, ele passa a ser um herói. Entendeu? Olha, esse cara é rico. E, mutatis mutandis, aconteceu isso comigo. Eu, apesar de ser amazonense, eu era um estranho na minha terra. Me confundiu muito até com um cara chamado aí Antunes, que tinha uma fundação, etc, que eu não quero nem falar. Bom, e esse cara é um picareta, isso, etc, etc. E eu, depois do tempo, quando eu comecei a aparecer, aí eles começaram a envenenar, sabe? Namorava com as pessoas e assim por diante. Me outra coisa, é comunista, porque quando acabou a JUC, eu aqui fundei, eu, Carlos Eduardo e Ruas, fundamos a AP. Ação Popular. Ação Popular. Era uma linha revolucionária, mas moderada. Eu cheguei a passar um mês em Brasília, com o Lauro Oliveira Lima, foi meu colega em Fortaleza, fazendo um curso para coordenar a parte de estudo social da região. O Carlos de português e o Ruas de filosofia, entendeu? Depois o Ruas foi preso, entendeu? O Exército invadiu o meu colégio, o único colégio do Brasil que o Exército invadia. Atrás de quê? Livros? Atrás de livros. Porque eles não sei porque não me prenderam. Tinha um tal de Capitão Amazonas, que prendeu Ruas, e depois foi na casa da Dona Emília, que morava ali na 7 de setembro, e a Berenice foi lá, ficar com ela. E esse Capitão Amazonas entrou lá, pegou o diário do Ruas, a Berenice quis tomar, ele disse, você vai preso, não sei o que, etc. Depois eles foram para o Colégio Cristo, da Joaquim Nabuco, do primeiro colégio. E eles chegaram nesse Capitão Amazonas, jipe do Exército, chegou o Bianor Garcia, que era jornalista da Gazeta, lá para anotar coisas, metralhadora, etc. Ele entrou, os meninos apavorados, entendeu? Entrou e todos os livros de capa vermelha eles levaram. Inclusive os livros do André Araújo, que era um livro de sociologia que não tinha nada a ver. Esse livro, inclusive, ficava lá do Exército, e a Berenice foi colega do Major, lá na Faculdade de Filosofia. Ensinava com o Major e o Major disse, olha, tem uns livros, o Major de cabeça
aberta, entendeu? Isso, tem os livros de vocês lá no Exército. Aí eu disse, pois é, mas você já leu o livro? Eu sei, aquele livro não tem nada de comunismo. Eu vou trazer. Você vai buscar? Não, traz para cá, ele levou depois. Entendeu? Mas nós tínhamos um bocado de livros. Eu toquei fogo em muitos livros. Para evitar problema. Enterrei muitos livros. Jacques Maritain, etc. Bom, então essa foi a fase difícil do colégio. Nós tínhamos de fazer empréstimo. E nesse período, algumas pessoas eram meus avalistas. Cláudio Ferreira foi do meu grande amigo, entendeu? Ele foi meu avalista e conseguiu o aval do Emílio Vaz de Oliveira, que não avalizava ninguém. Emílio Moraes. Era uma pessoa que, quando a gente chegava no banco, os caras do banco não me conheciam. Mas quando eu chegava com o Arthur, o Abdul Razak, pai do Khaled, quando eu chegava com numa promissória com a assinatura dele, isso não é mentira. Uma vez, o Banco Real, eu levei uma promissória do Arthur, do pai do Khaled. Disse, não, eu não aceito que isso é falsificado. Eu digo, olha, o senhor está achando que está falsificado? Tá. Eu fui lá e ele era um turco desses bravos, entendeu? Lá na beira do mercado. Eu fui lá, cheguei e disse, olha, o banco não aceitou. O gerente não quis aceitar. Não quis? Telefonou, chamou o colega, olha, tira todo o dinheiro que eu tenho no banco. Tira todo o dinheiro que eu tenho no banco. Aí, quando o gerente viu, nesse momento já o gerente geral, que era em Belém, soube, afastou o gerente. Na hora que eu cheguei lá, o que é que você quer? Entendeu? Eu tenho umas histórias e mais histórias assim. Nesse período, o senhor chegou a se envolver com alguma questão política efetiva? Cheguei. Eu no tempo do Plínio Coelho, no primeiro governo do Plínio Coelho, eu estava no começo da vida. 55 a 59. 55, 59. A 58, né? Porque o Gilberto assume em janeiro de 30. Aí... Janeiro de 59. Eu estava lá e o Plínio telefonou desse período que era o arcebispo, era Dom João de Souza Lima. E ele não gostava muito de mim, entendeu? Porque era outro estilo de pessoa. Ele disse telefone, olha, Dom João, eu quero um católico para ser candidato pelo PDC, para fazer parte do nosso grupo, para concorrer para vereadores. Aí ele me indicou. Eu não podia, porque eu estava... Primeiro, não tinha dinheiro. Segundo, não tinha tempo, porque eu estava trabalhando dia até minha mãe à tarde e à noite. Aí eu disse que não podia. O primo mandou um recado para ele, disse, olha, o senhor se lembra que o senhor é professor do Instituto de Educação e se o senhor não aceitar, o senhor está desempregado. Só isso. Pô, o senhor concorreu a vereador por livre e espontânea pressão, né? Aí eu fui, o presidente era o Jair Cavalcante, que era médico. 2 meses antes das eleições, o Jair pergunta, Maurício, vem cá, como é que está a campanha? Eu não fiz nada, rapaz, eu não tenho dinheiro. Disse, não, rapaz, eu vou te dar umas 6 caixas de remédio, que era aquele chip alegórico, para você distribuir para os seus eleitores. Eu tinha um sítio do Paranaíba e fui distribuir lá. Os caboclos tomavam esse chip alegórico com farinha, como se fosse o mel, entendeu? Depois eu soube que o Paranaíba, o pessoal votava em Itacoatiara. Eu fui o terceiro suplente. Desse terceiro suplente, o Jair saiu, entrou o segundo, que era um amigo meu, era dono de empresário, entendeu? Flores. No último dia, no último mês, tinha o AI-5 tinha sido institucionalizado, dezembro de 68. Um dia antes, o Flores disse, Maurício, assume, porque para você pegar um dinheirinho, etc.
Ele não queria pegar daquela época. Eu assumi e fui para... Era a última sessão da legislatura. Ao lado estava meu amigo Walter Raiol, que era meu grande amigo, porque eu tinha uma história com ele muito bonita. E ele foi muito tempo prefeito, e eu tinha os vereadores, nós éramos 11, se não me engano, os 12, 9 tinham sido meus ex-alunos. Guilherme Balbi, tinha outros lá, entendeu? E perguntaram o que eu vou falar sobre o AI-5. Quando estava lá, teve o expediente, o presidente da mesa disse assim, agora vai falar o professor Origens. Aí o Walter disse, Origens, vem cá, vai falar sobre o quê? Eu disse, eu vou falar sobre, atacar o AI-5, que é um absurdo. Ele disse assim, senhor presidente, eu já ia me levantar, senhor presidente, o professor não vai falar, por motivo de força maior. Me empurrou assim, eu fui sentar e fiquei. Aí eu fiquei calado, ele disse, olha, vai encerrar a sessão, agora vai ver o que vai acontecer. Encerrou a sessão, fecharam as portas, ali na prefeitura antiga. Prenderam 7 vereadores. Entendeu? 7 vereadores. Eu ia ser um deles. E se eu fosse preso, aí ia ser um problema para mim muito grande. Daqui a pouco voltamos para o último bloco com o nosso entrevistado, o professor Orígenes Martins. Já, já. De volta com o professor Orígenes Martins. Professor, aqui no intervalo eu estava reparando esses 2 livros, que esses 2 eu não conhecia. Me fale um pouco desses 2 trabalhos, que é Vale a Pena Viver e Alegria de Viver. Esses 2 trabalhos são autobiográficos. Afinal, vou fazer 85 em maio do próximo ano. E eu tenho muita história para contar. E o meu desejo é contar essas histórias, em parte, nem todas são contadas aí, para os meus filhos, meus netos, meus bisnetos, para ficar aí para eles, entendeu? E há uma coisa interessante, é o problema da velhice. Eu não me sinto uma pessoa velha. Eu sou uma pessoa experiente, entendeu? Porque o velho é aquele que se maldiz, é aquele que fica triste, que tem vergonha de ser velho. Pelo contrário, eu sou uma pessoa jovem. Eu só não jogo voleibol e futebol ainda porque eu fiz a operação dos meus 2 joelhos. E os meus títulos, meus livros de autobiográficos, Vale a Pena Viver. Foi o primeiro livro para mostrar que exatamente valeu a pena todos esses anos eu viver, entendeu? E não foi inútil e não foi sem razão que eu vivi esses anos. Pelo contrário, foram anos cheios de vida, mesmo no tempo da pobreza, entendeu? E o segundo, a alegria de viver. Eu escrevi 2 anos depois, e cada vez mais eu me sinto alegre, me sinto satisfeito. Eu só fico triste quando eu relembro essas minhas histórias. São as pessoas que viveram comigo, meus colegas, meus amigos, meus parentes, e que morreram. Eu fico, às vezes, numa nostalgia profunda, porque eu pergunto, às vezes, por que eles foram e eu não fui? Eu sou um privilegiado. E eu digo, às vezes, nesse livro, que eu gostaria de ter o poder, num dado momento de saudade, eu invocar os meus amigos vivos e aqueles mortos numa praça ou no bar e conversar com eles aquelas histórias, aquelas vivências que nós passamos. Para mim seria a coisa mais feliz do mundo, entendeu? Mas a gente tem de realmente sofrer essas coisas. Eu realmente tenho amigos e a amizade para mim é uma das coisas mais importantes na vida. Dinheiro não, realmente para mim não é importante. Eu devo ter coisas. Eu devo ter um barco bonito, eu devo ter um hotel lá em Presidente Figueiredo, eu devo ter uma casa, devo ter colégio. Isso não me sente nada. O que me sinto são meus amigos que vêm pescar. Agora mesmo
Dia 7 eu estou indo com um amigo meu que vem de Brasília, outro vem de Bauru. A gente vai pescar, eu acabei de vir de uma pescaria, onde nós pegamos mais de 900 tucunarés, entendeu? Isso não é mentira de pescador, não, né? Não. Então isso é muito importante. Agora, há uma coisa interessante, quem vive os 84 anos, tem muita coisa para contar. E eu, nesse livro, a segunda parte desse livro, a Lembrança da Minha Vida, eu faço uma comparação com Manaus antiga e Manaus moderna. Pode até me acusar de que eu sou saudosista, não importa. Mas a gente não pode desvalorizar e dar pouca importância ao passado. Porque o presente nosso é fundamentado no passado. E o presente é exatamente o alicerce para o futuro. Eu vivo o passado, vivo intensamente o presente e penso no futuro, tenho vários projetos para o futuro, entendeu? Eu não penso em morrer. Quando chegar a hora de morrer, aí tá bom, mas eu não penso em morrer. Então, e eu nesse livro, a segunda parte, eu falo, eu tenho saudade da minha Manaus antiga. De quê, professor? A Manaus antiga, o Durango, é uma coisa interessante. Do modo de viver das pessoas? Se nós compararmos, naquela época, era uma cidade pequena, 40 mil habitantes, era uma cidade com segurança, não havia crime, não havia roubo, não havia assalto, entendeu? Dificilmente havia um caso, entendeu? Aquele caso da morte daquele rapaz que os motoristas... Caso Delmo, que é o livro que eu lancei. Exatamente. É mais 60 anos, por cá, entendeu? 52. Mas nós íamos comprar as coisas lá nos magazines, deixava o carro aberto, comprava as compras, deixava lá no carro e ficava aberto. Nós dormíamos com as janelas e portas abertas, porque naquela época não tinha ar-condicionado. Então, o vento entrava e saía, sem perigo da gente ser assaltado nem nada. E o bonde? O bonde era realmente uma condição para pobre, porque era mais barata, preço, entendeu? Hoje você, se não tiver carro, tem de andar de táxi, né? Ou então esses ônibus pavorosos que andam aí, e cheio de gente, velhos, e estão com esses problemas aí, e caros às vezes. Naquela época o bonde era muito barato. E a meninada, eu, Moacir Andrade, o irmão dele, nós pegávamos o bonde, o bonde ia andando, a gente pulava em cima do bonde e andava quando Chegava o cobrador... próximo do local? Não, quando o cobrador via, a gente pulava do bonde, entendeu? E eram os bondes que faziam linha por Alto Nazaré, Flores, e até aí a Cláudia Mesquita, entendeu? Além dos bondes, nós tínhamos, por exemplo, as... Finais de semana, na praça, coreto, música... exatamente. Manaus tinha os coretos, o coreto da Praça Eliodoro Balbi, o coreto lá da prefeitura, e fim de semana havia a banda musical do Exército, da Polícia, tocava e chamava-se retreta. E aí as pessoas iam lá para ouvir música e às vezes dançar, entendeu? Nesse meu livro tem aí também. Realmente... O senhor frequentava balneários, clubes sociais? Não. Naquela época tinha os clubes Marés, tinha o Ideal Clube só para gente rica, entendeu? Mas tinha os Marés, tinha Rio Negro, e a gente ia no carnaval, pegava um grupo de professores, fazia uma fantasia e entrava. Como a gente era conhecido em Manaus, não pagava entrada, mas para entrar tinha de pagar a entrada, entendeu? Era uma festa. Ou então o curso, era o carnaval de rua. As pessoas aproveitavam para se fantasiar de mulher, os homens,
Era a época que ele tinha para mostrar, para se apresentar com mulheres. E aí, Isso ocorria onde? No Eduardo da Ribeiro? Eduardo Ribeiro. Eduardo Ribeiro era a avenida a passarela das festas. Também uma coisa interessante era as ruas de Manaus. Por exemplo, a Cachoeirinha não tinha cachoeira. O bairro de Flores não tinha flores. A Rua dos Remédios não tinha farmácia, entendeu? Então, são coisas interessantes. E outras coisas típicas, que, por exemplo, que ainda hoje existe. O Buraco do Pito. Ele hoje está aterrado, que é a Ramos Ferreira. Tem a Baixa da Égua. Eu tinha um colega que morava na Baixa da Égua. Quando perguntava onde você mora, na Baixa da Égua. Pensava que era uma ofensa, entendeu? E é uma cidade, a única cidade do mundo em que o diabo tem igreja. A igreja do pobre diabo, né? Na Cachoeirinha. Então, depois tem, por exemplo, o mercado municipal, Adolfo Lisboa, ele veio construído, toda a peça veio em ferro fundido, veio da Inglaterra, veio montado aqui. Então, agora deve estar inaugurando por esses dias. E era dividido, tinha um pavilhão de peixe, de verdura, de carne e de cereais. E atrás tinha um horizontal, que era um restaurante fino. E a sociedade, à noite, ou mesmo no almoço, ia jantar, almoçar lá e vendo o Rio Negro de frente, entendeu? No restaurante panorâmico. Era. Naquela época também o Rodway, se chamava o trapiche, o Rodway, feito pelos ingleses. Naquela época era o único Rodway porto que subia e descia automaticamente. Então, quando os navios chegavam, ia a banda de música receber, como também saiu, e era a oportunidade em que as mocinhas se vestiam de seda, de chita, de cambraia, para passear lá no Rodway, para ver se arranjava namorado, entendeu? E era uma festa muito grande. A forma que, naquela época também, a fartura, tinha fartura muito grande. Por exemplo, na época da seca, os tambaquis, os vendedores botavam no centro da cidade, botavam aqueles montes de tambaquis para as pessoas comprarem lá, entendeu? Monte de melancia para você comprar lá. Então era muito fácil. Havia uma coisa típica que não tem mais, a hora da criolina. No pavilhão de peixe, quando chegava mais ou menos às 11h30, batia o sino, o gerente lá Do mercado? do supermercado. Aí vinha um funcionário com um balde de criolina para jogar em cima dos peixes, porque naquela época não tinha Geladeiras, não tinha né? geladeira nem nada. Então, nessa época a gente estava lá perto, eu fiz muito isso, ficava lá perto, corria lá para ele, quanto é esse monte de peixe? É tanto, não, eu estou tanto. Aí você comprava peixe por R$200, R$300, uma quantidade de peixe, e dava para durar muito tempo em casa, entendeu? Era uma coisa assim, fantástica em termos. Esse tipo de trabalho. Havia também, por exemplo, o gelo. Não havia geladeira, né? Então tinha o Felipe Gereiro, que ele era uma carroça com as rodas de ferro, puxada por um burro, dentro do gelo. Ele vinha da fábrica de gelo lá do Tocos, e ele... Do bairro de Aparecida. Do bairro de Aparecida, ele parava, tinha um sinozinho, parava nas casas, aí quantos quilos de gelo? 10 quilos, 8 quilos. Aí ele pegava uma baixadinha, era uma coisa, pegava aquilo, pesava, dava tanto, aí comprava o gelo. Tinha também a carrocinha de verdura, também puxada a burro, ia de casa em casa, vendendo verdura,
etc. Era realmente uma época em que você vivia bucolicamente, entendeu? E todo mundo se dava, todo mundo conversava. Era uma época que marcou muito a vida da gente, entendeu? O senhor se lembra dos programas de rádio, dos jornais da época? Eu me lembro. Como era? Eu, por exemplo, a Rádio Rio Bar, que era da Arquidiocese, nós tínhamos... Eu tinha o Alfredo Fernandes, que era professor do Instituto de Educação, meu colega de desenho. Quando ele fundaram a Rádio Rio Bar, o Erasmo, o pessoal... Erasmo Linhares. Linhares. Chegou a ser meu professor. O Linhares, é um cara formidável. Ruas, fazíamos a crônica, a crônica das 6 horas. Na Ave Maria, tocava o sino. Dessa época, a rádio era ali no Iapetec antigo, entendeu? Tocava o sino e a gente ia lá, fazia uma crônica das 6 horas, eu ou Ruas, entendeu? E também aconteceu uma coisa interessante naquela época. Às 6 horas, ao meio-dia às 6 horas, o sino de São Sebastião da Catedral tocava os sinos, convidando a reza, ou então tocava os sinos para avisar a população pequena, né? A população que morreu algum figurão, entendeu? Aí você corria lá na Eduardo Ribeiro, lá na frente do jornal, e tinha uma placa lá, dizendo que morreu fulano de tal, entendeu? São coisas que tinha naquela época, assim, muito bonitas, entendeu? Para encerrar nosso programa, professor, o que Manaus tem de bom hoje e o que Manaus tem de ruim? Prostituição, a violência é muito grande, você não está seguro. Hoje você é refém na sua própria casa. Se você sai, não sabe se volta com vida, entendeu? A violência está chegando nas escolas. Você vê exemplos assim absurdos. Crianças de 9 anos matando professora, entendeu? Agredindo professor. Quando eu fui secretário de Educação, eu fiz o pelotão escolar, peguei os vigias, que eram novos, dei um curso da Polícia Militar e eles passaram a ser defensores da escola, 24 horas por dia. Não podia entrar, gente esquisita não entrava. Então, não havia crime, não havia assalto. Hoje em dia, as escolas estão todas seguras, entendeu? Complicado. Essa é uma das piores coisas que tem. A prostituição está muito grande, a impunidade está muito grande, todo mundo mata. Agora, tem muita coisa boa. Manaus é uma metrópole. Tem um mercado de trabalho muito grande, entendeu? Os salários são melhores que nos outros estados. O nível de educação tem várias universidades, entendeu? Da forma que eu compro as coisas do mercado e eu vejo que o consumo dos produtos que antigamente veio de fora já não vem mais, já são produzidos algumas aqui. coisas aqui, né? Isso tudo faz com que Manaus seja uma grande cidade. Também as ruas estão bonitas. Nós temos as passarelas, entendeu? E está crescendo cada vez mais. Os edifícios muito grandes, o muro de casas e de edifícios estão muito grandes, entendeu? Então tudo isso é muito importante. Perfeito, professor. Lhe agradeço a sua presença e hoje encerramos o nosso programa Viva a Memória com o professor Orígenes Martins. Até a próxima e, se Deus quiser, estaremos de volta com você.